Começa agora mais um programa Rádio do Além. Acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a melhorar cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Uma carta anônima chegou nas mãos do dirigente da CI no estado do Rio Grande do Sul. Nas poucas linhas daquela correspondência existia uma mensagem informando que um forte laboratório clandestino interessado em vender vacinas para o mundo todo enviou através do Oceano Pacífico uma carga contendo o vírus da varíola. Depois, aquela carga com alto poder mortífero foi levada ao Rio da Prata e, utilizando de uma pequena embarcação, o vírus da doença foi transportado até um navio que estava atracado no Oceano Atlântico. Os mensageiros da morte estavam destinados a irem até o Rio de Janeiro e, ao chegarem naquela cidade, fariam um carregamento de barras de gelo, alegando que era para a cozinha do navio. Mas, na verdade, era para envolver as caixas que levavam a doença. O escritório da CI em Porto Alegre já investigava uma equipe que distribuía remédios falsificados no exterior e eram espalhados para serem vendidos em terras brasileiras. O agente superior do escritório gaúcho telegrafou ao Rio de Janeiro, deixando os agentes daquela capital a par do que estava acontecendo. Após receber as informações, o responsável pelo setor especial de investigações carioca telefonou para a agente Esther, que se encontrava hospedada num hotel da cidade, e esta entrou em contato com sua amiga Iris, que estava de folga na praia de Copacabana. No mesmo dia, as duas amigas apresentaram-se no escritório da CI, e lá receberam todas as informações possíveis que as ajudariam na investigação do grupo de malfeitores, que não demoraria a chegar nas praias daquela cidade. Enquanto continuavam no escritório, o chefe dos agentes telefonou para um conhecido dele na guarda costeira e pediu para ele deixá-lo informado sobre a aproximação de todos os navios. Depois, enquanto voltavam para o hotel, Iris pediu para Esther continuar sozinha e disse também que depois a encontraria, mas antes ela precisava passar numa agência de telégrafos. 1 hora mais tarde, Iris chegou ao hotel e foi informada pela Esther que havia tomado conhecimento de que um pequeno barco a motor estava sendo carregado com barras de gelo e que provavelmente aquela encomenda seria levada para um navio que estava parado no mar. Esther disse também que ficou sabendo que 2 homens estavam contratando mulheres para serviço no cruzeiro, que seguiria até a Índia e depois até a Iugoslávia. As duas agentes pegaram algumas coisas necessárias e depois foram para a região da prainha. Lá, apresentaram-se como interessadas para o trabalho na falsa viagem do cruzeiro. Não demorou muito tempo para as duas agentes disfarçadas encontrarem os aliciadores e depois elas e mais 10 mulheres foram levadas até o navio. Ao chegarem no cargueiro, todas as mulheres foram acompanhadas até uma sala e disseram a elas para ficarem esperando por uma pessoa que iria orientá-las sobre o que deveriam fazer. Quando as outras mulheres perceberam que aquele navio não tinha nada de um cruzeiro, descobriram que foram enganadas. Mas, antes de ficarem desesperadas, uma mulher e um homem vestidos de enfermeiros entraram na sala e pediram para todas ficarem calmas e disseram também que o navio do cruzeiro estava na Europa esperando por elas. Acompanhe agora mais uma aventura da nossa heroína Iris, e desta vez ela será acompanhada novamente por sua fiel companheira Esther e também pelo inseparável amigo lobisomem. A noite já havia caído sobre o mar, e enquanto os motores do navio entravam em funcionamento, indicando a partida,
Uma lancha se afastava daquela embarcação e a sombra de um homem subia pela corrente da âncora. Dentro do cargueiro, que prestava serviços clandestinos, as mulheres foram levadas até a cozinha e depois separadas em 2 grupos. Um deles ficou responsável pela limpeza do lugar imundo e o outro recebeu a missão de preparar o jantar. Íris e Esther pegaram um saco de lixo cada uma delas e saíram intencionalmente para deixá-los lá fora. Depois, elas foram até a sala do capitão e, através de uma janela, ficaram escutando a conversa de uma reunião que estava acontecendo naquele momento. A mulher e o homem, que supostamente eram enfermeiros, demonstravam preocupação referente à carga que estavam transportando e diziam que ali onde eles se encontravam a temperatura estava baixa, mas acima da linha do Equador ela iria aumentar, e todos deveriam ficar atentos a esse detalhe. E se o gelo que mantinha a carga resfriada viesse a derreter rapidamente, eles correriam o risco de perder todo o produto, e aquilo geraria um grande prejuízo a todos. Então a solução, em caso de emergência, seria reunir todas as mulheres e, mentindo para elas, diriam que era preciso vaciná-las contra a malária, mas na verdade seriam utilizadas como hospedeiras do vírus da varíola. Depois de serem contaminadas, as mulheres seriam trancadas e, ao chegarem na Índia, abandonariam uma parte delas naquele país e o restante desembarcaria na Iugoslávia. Causar um incêndio na câmara fria, onde as caixas com o vírus eram mantidas congeladas. Mas elas precisavam encontrar combustível para aquele serviço. Na sala das máquinas elas poderiam encontrar o que precisavam, mas para poderem chegar até lá, primeiro teriam de afastar os 2 vigias diante da sala onde elas estavam acomodadas. Tomando cuidado para não fazer barulho, Esther foi acordar as outras mulheres, enquanto Íris foi espiar na porta. Os vigias estavam sentados e cochilavam. Depois que as 2 amigas apresentaram-se a todas elas como agentes especiais, elas deixaram aquelas mulheres cientes sobre os acontecimentos. 2 moças ofereceram ajuda e depois saíram para tentar distrair a atenção dos vigias. Após acordá-los, levaram-nos até a proa do navio e ficaram admirando as estrelas. Não muito distante, havia uma pequena embarcação, e os vigias disseram que era um barco de pescadores que aparecia no horizonte. As 2 jovens, muito espertas, não deixavam faltar assunto e faziam muitas perguntas aos vigilantes. Ao mesmo tempo, Íris desceu até os motores e Esther foi ao aposento do capitão para pegar a chave da câmara resfriada. Esther empunhou a arma e bateu no rosto do capitão. Ele acordou, assustado, enquanto a agente ordenou que lhe entregasse a chave, e depois de amordaçá-lo, ela o deixou algemado na própria cama. Íris logo retornou com 2 galões cheios de combustível,
e com a ajuda de Esther, elas despejaram o produto sobre as caixas que guardavam o vírus da doença. Mas entre as mulheres havia uma que era cúmplice dos bandidos e não demorou para informá-los sobre a presença das duas agentes no navio. Quando os bandidos chegaram na câmara, encontraram Iris e Esther molhando a carga com o combustível que escorreu pela escada da sala das máquinas, indo até os tambores cheios do mesmo produto. As agentes foram desarmadas e depois levadas até a enfermaria para serem infectadas com o vírus da varíola. De repente, todos ouviram um uivo muito forte que fez os bandidos tremerem de medo. Ao mesmo tempo, a porta daquela sala foi lançada ao chão e, em seguida, um lobisomem invadiu o lugar e agarrou o enfermeiro que estava pronto para injetar o vírus nas duas amigas. Aquele homem foi lançado pelo lobisomem contra a parede. O capitão, que havia sido solto, chegou correndo na porta da enfermaria e foi atingido por um projétil disparado por um dos homens apavorados que tinha começado a atirar. A enfermeira, com a seringa na mão, pulou sobre a Esther, que afastou o corpo rapidamente, enquanto a mulher caiu em cima da agulha que penetrou no corpo dela. Havia 2 homens atirando. Iris conseguiu desarmar um deles, enquanto o lobisomem pegou o outro e o arrastou para fora. O bandido deixou cair a arma no chão, e a cúmplice, que estava escondida, pegou aquele revólver e atirou contra o lobisomem. A bala, que passou de raspão no braço dele, ricocheteou contra a porta de ferro da câmara resfriada. Aquele impacto causou faíscas que caíram sobre o combustível e incendiou o lugar. O bandido que o lobisomem estava segurando foi lançado com muita força contra outros homens que chegaram correndo. No mesmo instante, um barco pesqueiro emparelhou com o navio. Iris e Esther reaveram suas armas e depois foram ajudar as mulheres a descerem para o falso barco de pescadores que estava sendo conduzido por outros agentes da Polícia Federal. Houve também troca de tiros entre as duas agentes e outros homens que saíram correndo da sala das máquinas depois que o fogo do incêndio chegou até eles. Não demorou muito para que as duas amigas se juntassem com as outras mulheres e para que pudessem afastar-se do navio. Alguns minutos depois, houve uma forte explosão e o navio começou a afundar no meio do oceano. Esther, com um olhar triste, contemplava aquela cena e ela viu um pequeno barco se afastando do navio no momento que o clarão da explosão iluminou a água ao redor da embarcação. Iris aproximou-se da amiga e perguntou se alguma coisa estava incomodando-a. Esther respondeu que no momento que olhou para o animal que entrou no navio, ela teve a impressão de já ter visto aqueles olhos em algum lugar e indagava por que o animal atacou somente os bandidos e se ele também conseguiu escapar. Iris abraçou a amiga e disse a ela para esquecer tudo aquilo. O que importava era que todas estavam bem.